Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. E quando eu faço esse agradecimento, saiba que não é protocolar. É porque verdadeiramente eu agradeço o fato de você estar aqui. Isso representa que você é uma pessoa que mantém a sua sanidade mental quando você está aqui conosco, você está em outros canais progressistas. E, sobretudo, representa o fato de você não ter se deixado capturar pela ferramenta do ódio, que tem sido utilizada através dos tempos para canalizar sentimentos, mover pessoas em determinadas direções, evitar que as pessoas tenham esclarecimento de uma realidade. E isso com as redes sociais ganhou muito mais força. Não é por outra razão que a gente vê esse comportamento aqui no Brasil das pessoas de direita, das pessoas de extrema direita, do bolsonarismo, que acaba sendo um grande pacote, em sintonia com as coisas que acontecem fora do nosso país. Eu confesso a vocês que eu ainda estou bastante estarrecido com a postagem que foi feita ontem pela turma de Donald Trump. E mais estarrecido ainda com o comportamento que eles têm de não recuarem, de manterem determinadas posições e sempre jogar a culpa na vítima ou jogar a culpa em outras pessoas. É a covardia também como uma ferramenta auxiliar desse ódio que eles jogam por todos os lados. E o ódio, gente, é um negócio impressionante. Ele tem sido estudado pela psiquiatria como um instrumento de canalizar pessoas, de unir pessoas, mas dentro dessa coisa do ressentimento. E você conhece muitas pessoas que estão contaminadas por esse ódio. E o ódio, ele é uma espécie de mecanismo que gera um vício, uma dependência. Só que essa dependência, depois ela causa também uma depressão, um desânimo, e a pessoa quer buscar mais ódio para justificar por que ela está nesse círculo vicioso. E é por isso que você encontra muitas pessoas, você quer conversar com elas, sobre uma realidade e elas estão totalmente bloqueadas. Elas não querem saber, porque é um mecanismo de defesa que os psiquiatras explicam para todos nós, né? Porque a pessoa, ela simplesmente ela não reflete, ela apenas reage. E quanto mais pílulas de ódio, de ressentimento ela vai recebendo, mais ela está tendo uma postura reativa, menos ela quer raciocinar, ela quer quase com um mecanismo interior de autodefesa. E nós temos que entender como esse fenômeno está acontecendo e como é que a gente deve fazer para combatê-lo. Aqui no Brasil, existem formas, né? Porque também estamos aqui nas redes sociais, mas nada como uma realidade concreta para ajudar também a mexer com a cabeça dessas pessoas. Eu vou trazer para vocês uma cena muito interessante. Ontem eu mostrei um trecho aqui, mas hoje eu vou mostrar um outro. E vou conversar com vocês também sobre como tem essa conexão do ódio que vem lá de fora com o ódio aqui de dentro, como isso paralisa pessoas, isso distrai sociedades e faz com que muitas pessoas fiquem aprisionadas nesse mecanismo todo, né? Tem coisas também importantes que eu quero conversar com vocês além dessas, mas é sempre muito importante também nessa abertura convidar você que chegou agora no nosso portal para que você se inscreva aqui conosco se ainda não é inscrito. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e compartilhar os nossos vídeos. São formas da gente driblar os algoritmos e chegar até mais pessoas como você, que ainda não foram capturadas por essa gente tão insana, né? Bom, gente, eu não vou nem mostrar para vocês a cena que eu mostrei ontem do vídeo que foi colocado nas redes do Barack Obama e da Michelle Obama serem mostrados ali como dois chimpanzés, dois macacos, né? É um negócio tão repugnante, é um negócio assim, olha, a gente fica horas, né? E a gente tem que se vacinar para também não cair nessa armadilha, no ódio reverso. A gente não desenvolveu um ódio reverso, a gente tem que desenvolver uma sabedoria e utilizar os instrumentos civilizatórios da democracia para combater esse tipo de coisa. Agora, vejam só o comportamento dessas criaturas de extrema direita. Eles fazem uma coisa odiosa, eles mandam o apito de cachorro, a coisa é interpretada pelos grupos que se identificam com essas ideias nefastas e depois eles tiram do ar. E aí o que acontece? Há uma reação civilizatória e às vezes a reação é muito intensa, se busca a lei, se busca os instrumentos da sociedade, das instituições, e aí eles se colocam como vítimas. Estão nos reprimindo, estão tirando a nossa liberdade de expressão. Isso foi utilizado pelo bolsonarismo aqui no Brasil com uma forma muito intensa e ainda continua. Essa gente continua a dizer que eles não têm liberdade de expressão aqui no Brasil, que é uma ditadura. Eles perverteram e sequestraram esse princípio da liberdade de expressão.
Porque é totalmente diferente você emitir uma opinião sobre algum assunto do que um proselitismo, uma fala, um incentivo a práticas de crimes. Isso é propositadamente confundido aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente não conseguiu mostrar para essas pessoas que esse tipo de ferramenta existe. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia aqui, ó, tá nos jornais hoje, né? Qual foi o comportamento de Donald Trump no meio dessa história? Publica um vídeo racista, uma coisa abjeta, e aí a gente vê. Casa Branca remove publicação racista de Trump após minimizá-la e culpa funcionário. É sempre a culpa do outro, né? Vocês percebem? O Carluxo publicou recentemente um texto, né? Atacando o Mauro Cid. A culpa é do Mauro Cid. Quer dizer, o Mauro Cid que era o golpista, o Mauro Cid que era o fantasma, o Mauro Cid que era o mentor de Bolsonaro, que era o influenciador, ele que articulou tudo. Enfim, é uma coisa tão abjeta, né? Enfim, então essa foi a primeira notícia depois do vídeo. E hoje a notícia é essa aqui. O Donald Trump, ele recua? Não. Porque a mensagem que ele mandou, gente, essa mensagem racista, ela preencheu esse sentimento de ódio dos supremacistas brancos lá nos Estados Unidos e dos puxa-sacos de Donald Trump no mundo inteiro, que também tem esse racismo interior, né? E é engraçado e é trágico ao mesmo tempo que quando nós vemos como é que está sendo formada essa milícia que persegue imigrantes nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que se inscrevem para serem perseguidores de imigrantes são descendentes de imigrantes também. É uma coisa impressionante como é que as pessoas acabam introjetando determinados venenos e não se dão conta, né? O veneno não faz mal a ela, acaba fazendo mal a outras criaturas, né? A outras pessoas. Então, Trump disse que não vai se desculpar, enfim. É o mecanismo geral dessa gente. E veja o engano como é que provoca desastres. Estados Unidos deportam terceira fugitiva do 8 de janeiro, condenada é presa no Brasil. Quem é a figura? A figura é essa senhora aqui, olha lá, toda feliz lá dentro do palácio, né, do Planalto, comemorando que tinham tomado o poder. Então, essa senhora aqui. Ela foi lá de Santa Catarina, junto com esse outro cidadão aqui, que está nessa foto aqui no flagrante delito, felizes que tinham tomado o poder, postaram nas redes sociais. Foram os dois primeiros de Santa Catarina que tomaram 17 anos na cacunda. E como são covardes, evidentemente, fugiram do Brasil. Só que foram fazendo esses mecanismos todos, né? E ele já está preso aqui e a senhora acabou sendo presa nos Estados Unidos. Imagina só o martírio da vida dessa criatura. Chegou no Brasil, já direto para colmeia, direto para a cadeia, sem clemência nem piedade. Então, mas por que isso? Porque acreditaram nesses vigaristas. Quando a gente vê o discurso aqui do Bolsonaro, que eu nem vou colocar para vocês, que vocês não gostam, mas o discurso dele, gente, é sempre um discurso moralista, né? Esse discurso aqui dizendo que a liberdade de expressão, que nós não podemos cair numa ditadura, que nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra os banheiros unissex. Esse discurso medonhento, estimulando o ódio nas pessoas. E aí é o seguinte, você é possuído pelo ódio, você não quer saber como é que está a economia, como é que está a verba para a educação, como é que está o saneamento básico, como são as licitações aqui no Brasil, como é que é o pagamento de juros da dívida, por que os impostos a gente não voltam com a retribuição que o cidadão tem em qualquer lugar do mundo. Você não pensa nisso, você está totalmente atordoado. Essa é uma ferramenta que o Trump tem utilizado nos Estados Unidos e sempre se utilizou também antes do Trump, de estressar a sociedade, colocar falsos dilemas, trazer inimigos externos, criar inimigos internos, porque isso mobiliza a sociedade. Vejam só o ódio que está circulando nos Estados Unidos, como o ódio está mobilizando pessoas, está provocando reações, e está fazendo com que o país fique paralisado e não perceba que cada vez mais os amigos de Trump estão enriquecendo, inclusive ele próprio. O Trump já dobrou a fortuna dele em pouco mais de um ano de exercício da presidência dos Estados Unidos. E os grupos mais poderosos estão cada vez mais ricos lá. E essa mentalidade é expandida para todos os cantos. Não é à toa que está acontecendo o fenômeno do mesmo modo aqui na Argentina. Um enriquecimento acelerado de pequenos grupos e um empobrecimento acelerado da maior parte da sociedade, que também fica mobilizada com os posicionamentos odientos
do senhor Javier Milei, né? E aí a gente vê o seguinte, veja uma reprodução desse discurso aqui na fala do senhor Flávio Rachadinha. Ele foi entrevistado no Roda Viva e ele falando de liberdade de expressão. Então, para ele, liberdade de expressão é isso que o Trump fez. Só que ninguém apareceu para dizer, não, o Trump tem direito de colocar vídeo chamando os outros de macaco, né? Não vai falar isso, né? Enfim, porque aqui no Brasil é crime. Aqui no Brasil, a apologia disso é crime. Mas a criatura fala coisas como essa aqui, ó. Esse é o pensamento da extrema-direita e da direita. Ele é de um país onde a liberdade de expressão é sagrada, como deveria ser aqui também no Brasil. A gente não tem a primeira emenda, né? Não se você chegar num discurso do Trump hoje, ele chega com a camisa escrita assim, ó, I won and you know. Eu ganhei, eu venci e você sabe. E não é acusado de golpe, de querer... enfim, ele tem o direito de se manifestar. Então, eles acham, gente, eles acham que uma conquista civilizatória que os Estados Unidos não teve, né? Porque poder-se falar qualquer coisa, que esse é um modelo legal. Aqui no Brasil você fazer apologia do racismo, você prejudicar pessoas, porque esse comportamento do Trump não é um comportamento que atingiu apenas a senhora Michelle Obama e o Barack Obama, não. Atingiu todas as pessoas negras no mundo. Porque qualquer pessoa que tenha uma característica sua exposta de uma forma ridícula, de uma forma preconceituosa, de uma forma a te diminuir, evidentemente isso causa uma revolta muito grande das pessoas, né? Enfim, então não é uma coisa isolada. Então apoiar esse tipo de manifestação é apoiar uma barbárie, um retrocesso. Mas é isso que o bolsonarismo faz aqui no Brasil. É isso que a única coisa que eles se apegam são nas suas pautas morais. Nós vamos ter eleição agora e eles não têm o que comparar com o governo agora, que o governo está fazendo uma série de coisas que eles nunca fizeram. No entanto, o que explica eles terem mais de 40% ou 40% de intenção de votos aqui no Brasil? Isso é uma coisa muito importante para a esquerda estudar e, sobretudo, o governo, porque é o governo que vai ser avaliado nessa eleição que vem. E a preocupação de todos nós é quais serão as bancadas que surgirão desse processo todo. Porque nesse ambiente odiento, a gente não pode se conformar do Lula ter tido mais de 50% de votos e a bancada de esquerda dentro do Congresso Nacional ser de 15%. Tem uma desincronia muito grande que tem que ser reparada, né? Agora, isso só pode ser reparado também com muita comunicação, muita ação, né? É por isso que a gente está aqui. Ontem o Lula entregou ambulâncias lá na Bahia e eu recebi muitos comentários aqui de pessoas da Bahia falando assim, puxa vida, mas o Lula esteve na Bahia e a gente não sabe que o Lula esteve na Bahia. Então é uma falha também, né, gente? Porque quando você viu o Bolsonaro, que não ia inaugurar porcaria nenhuma, onde ele ia já tinha uma turba esperando o Bolsonaro, faziam aquela festa, né, que ficavam gritando, para não inaugurar absolutamente nada. Então é uma coisa a se pensar, de se anunciar onde o Lula vai com antecedência, para as pessoas se mobilizarem também, fazerem festas, né? Quem sabe, né? Eu acho que a observação que fizeram aqui no nosso portal foi muito pertinente. E eu quero compartilhar com vocês um trecho também que eu não mostrei ontem, de uma prefeita lá da Bahia. Eu perdi aqui o nome dela, mas vou colocar na descrição do vídeo, tá? E isso aqui foi do Mídia Ninja, que eles fizeram aqui a compilação, que eu achei muito legal, que eu quero compartilhar com vocês, para mostrar que contra o ódio, o sentimento positivo, o amor, né, a fraternidade, são muito mais poderosos, né? Vamos ver aqui. Consigo externar a alegria em poder estar aqui hoje, tão perto do Senhor, porque eu sou fruto das suas políticas públicas. E hoje, como mulher negra, nascida na roça, criada na favela, filha de mãe solteira, antes de agradecer por toda essa riqueza que o Senhor vai entregar aqui para mais de 400 municípios, eu quero agradecer em nome das Dayanas, das Marias, dos Joãos, em nome dos filhos e filhas, das empregadas domésticas, dos operários, dos garis e de todos aqueles que mais precisam. Obrigada por dedicar a sua vida para resgatar as nossas. Obrigada, meu presidente, porque há anos atrás, enquanto criança, quando eu
olhava para o Senhor e lhe admirava, nem nos meus melhores sonhos eu iria estar aqui para dizer obrigada por acreditar em mim. Obrigada por acreditar que o filho do pobre tinha direito de adentrar as universidades. Obrigada por acreditar que o filho do pobre poderia, sim, ter todos os direitos que o filho do rico também tem. E eu saí da roça, fui para a favela e, graças ao Senhor, adentrei as universidades públicas, adentrei as universidades por suas políticas públicas e hoje sou prefeita de uma cidade porque acredito que a sua missão, ela tem que ser levada à frente. A missão de resgatar vidas, de resgatar aqueles que mais precisam, ela tem que ser dada seguimento. E eu tenho certeza, meu presidente, que o Senhor já é eternizado no coração de todo o Brasil, mas principalmente o Senhor é eternizado no coração daquelas pessoas que, assim como eu, foram marcadas por sua vida. O Senhor não vive para o Senhor vive para nós. E é por isso que eu estou aqui hoje. E antes de tudo, eu quero lhe dizer obrigada, meu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por nos resgatar da margem da pobreza. Obrigada a todos, mas eu quero encerrar lhe pedindo, me dê esse presente, me dê um abraço. Gente, muito legal que teve de gente Eu não consigo externar. Que teve de gente que chorou com essa passagem ontem. Não está escrito no gibi, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde a gente volta, tá legal? Um grande abraço. Tchau.